O que tem em comum um jovem que bate a porta e grita com a mãe, o executivo que briga com a esposa, o pai que fica acordado até a madrugada esperando a volta da filha, o desempregado que fica em casa assistindo aos jogos na televisão e o empresário que fica com insônia, preocupado com os resultados da empresa? Se você falou medo, acertou. Em geral, o jovem que explode com os pais está manifestando o medo de fracassar na vida. O executivo que chega em casa brigando com a família manifesta o medo de não conseguir realizar suas metas profissionais. O desempregado que fica em casa olhando os jogos de futebol está paralisado pelo medo de receber um não após mais uma entrevista de emprego. O empresário que se desespera quando vê seus lucros diminuírem mostra que tem medo de voltar a ser pobre na velhice. São muitos os sinais de que o medo está presente e precisamos aprender a reconhecê-los. Pense um pouco. Como você reage quando se sente inseguro? O ideal é sair do círculo vicioso das reações instintivas e passar a analisar cada situação, tomar decisões e então agir da forma adequada. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, assim como qualquer outro animal, tende a ter uma dessas reações instintivas quando está com medo. Ou ataca o que o ameaça, ou simplesmente foge do que representa o perigo. Vamos imaginar um atleta na véspera da final do campeonato. A pressão é grande, as cobranças são muitas. O futuro da carreira depende de seus resultados no dia seguinte. É natural que ele se sinta ameaçado e sinta medo do que vai enfrentar. Então, pode optar pela reação de ataque, brigar com o técnico, reclamar dos colegas que não estão ajudando a equipe ou se irritar por qualquer bobagem. Ou ainda, pode escolher a reação de fuga, reclamar de dores no corpo para não ter de competir, ficar com saudade de casa, ter crises de choro, sentir-se incapaz de disputar a partida do dia seguinte. Em um caso como esse, se o médico da equipe disser ao atleta que está tudo bem com seu corpo e que ele está apenas com medo do desafio, o atleta pode voltar à agressão contra o médico. Raramente, uma pessoa que está assustada percebe ou admite isso, pois é bastante comum que o medo se apresente disfarçado. Ele assume várias faces, que não permitem que seja identificado à primeira vista. São muitos os sinais de que o medo está presente. Vamos conhecer algumas máscaras que o medo usa. Isso vai ajudar você a perceber quando ele faz parte de sua vida. Paralisia. A insegurança, além de impedi-lo de ver o que interessa, pode bloquear sua capacidade de pensar, decidir e agir. Como seu inconsciente não diferencia fantasia de realidade, frequentemente seus medos imaginários lhe pregam peças e acabam paralisando você. Lembro uma ocasião em que participei de um grupo de teatro na época da escola. Havia um colega meu que era muito bom em tudo o que fazia, só que era muito tímido. Por orientação de seu terapeuta, ele resolveu participar do grupo de teatro. O fato é que ele desenvolveu bem seu papel nos ensaios, mas algumas horas antes de sua primeira apresentação para o público, ele entrou em pânico, começou a passar mal e não teve quem conseguisse fazê-lo entrar no palco. Muito embora ele estivesse totalmente preparado para desempenhar o papel e tivesse adquirido verdadeira paixão pelo teatro,
O medo do público o paralisou e quase pôs tudo a perder. Em outra ocasião, quando eu participava de um grande evento de negócios, fui procurado pelo diretor comercial da empresa, que deveria fazer uma apresentação, mas travou na véspera. Teve insônia e não conseguiu se preparar. Ele pediu que eu falasse em seu lugar. Era sua grande chance de conquistar a equipe, mas o medo de fracassar na apresentação travou sua mente e ele congelou. Outro caso bastante comum é o da impotência sexual que alguns homens experimentam. Em geral, nada mais é que o medo em forma de paralisia. Algumas vezes é o medo de estar diante de uma mulher tão fascinante e cobiçada. Outras é o simples medo de falhar na hora H, ou até mesmo de não agradar a companheira. E você, tem alguma situação que o faz congelar? Distração. O medo manifesta-se muitas vezes na forma de distração. É quando você tem algo importante acontecendo em sua vida, mas coloca o foco em outras coisas, apenas para não ter de enfrentar aquela situação que o assusta. A distração faz parte de um processo de sabotagem dos seus planos, elaborado interiormente por você. Dessa maneira, você afasta de sua mente e de sua vida a necessidade de ter de enfrentar seus medos. Uma conhecida minha passou vários meses planejando uma viagem de férias com um namorado. Juntaram dinheiro, traçaram o roteiro, sonharam juntos. Finalmente estava chegando o grande dia. Em 2 dias, eles embarcariam na tão esperada aventura. Mas foi então que o medo apareceu. Sem perceber, neste período, ela mergulhou no trabalho e não colocou o espírito na viagem. Quando subiu no avião, falava somente sobre a empresa. Apesar de estar em Roma, em clima de romance, sua cabeça não saiu do Brasil. Ela não prestava atenção aos programas de viagem e muito menos dava atenção ao namorado. Passou a arrumar distrações para esconder o medo de estar a sós durante tanto tempo ao lado dele. As discussões entre eles foram aumentando, até que, a partir de certo momento, ambos pararam de conversar. Ela se sentiu incompreendida e desvalorizada, mas na verdade era ela mesma que não estava se permitindo curtir o carinho do companheiro. Em outro caso, conversei com um rapaz que dizia estar apaixonado por uma colega da faculdade. Como ela era muito bonita e paquerada, ele imaginava que não teria chance de namorá-la. Certo dia, surgiu uma oportunidade de estar com a garota, numa viagem de jogos universitários. Houve muitos momentos em que os dois poderiam estar sozinhos, mas ele sempre fugia desses encontros. Muitas vezes olhavam um para o outro acidentalmente e trocavam sorrisos. Mas na hora de conversarem e de se entenderem, ele sempre deixava escapar a oportunidade. Uma hora ele tinha de ir jogar no time, outra hora ia ao bar tomar uma cerveja. Outra vez ficava brincando com os colegas e, quando se deu conta, outro rapaz já tinha chamado a garota para conversar. O que aconteceu com ele? Será que a paixão que sentia pela garota não era tão grande assim? Não, é claro que não foi isso. Ele apenas estava com medo de receber um não. O maior motivo de distração da atualidade é a internet. Véspera de provas e a moçada na internet. Semana de definir os projetos com a equipe e o gerente gastando horas na net.
Os filhos esperando para conversar com o pai, e ele distraído olhando sites eróticos na internet. E você? Fica distraído quando deveria estar realizando seu trabalho ou curtindo a namorada? Irritação. Há certas pessoas que vivem chutando as paredes, esbravejam com tudo, põem defeito em tudo, revoltam-se contra tudo. Até parece coisa de criança de 9 anos, implicando com tudo que o irmão mais novo faz. Qualquer coisa faz com que tenha uma explosão de nervos. O que poucos sabem é que esse tipo de reação pode estar escondendo algum tipo de medo. A pessoa faz bastante barulho, faz pose, berra e ameaça, exatamente para evitar que os outros se aproximem dela e conheçam sua insegurança. Age como algumas espécies de animais na natureza, que incham, abrem as asas ou se colocam de pé de modo ameaçador, apenas para afastar os predadores. Conheci um gerente em uma empresa em que ministrei algumas palestras, que, apesar de ser competente, era agressivo, grosso e mal educado. Não havia quem ainda não tivesse tido o desprazer de levar um chega para lá dele. Além do mais, ele não cumprimentava ninguém. Entrava e saía da empresa com a cara fechada. Reunião com ele era um sufoco. O pessoal pagava para não ser chamado. Como a empresa estava preocupada com os estragos que ele fazia no espírito da equipe, um dos diretores me pediu que conversasse com ele. Depois de conversarmos em particular, percebi que o problema era basicamente medo. Tamanha agressividade tinha como objetivo esconder sua insegurança. Orientei-o a procurar uma terapeuta e a buscar ajuda para resolver esse problema. Após alguns meses, recebi um telefonema dele agradecendo-me e dizendo que tudo havia mudado em seu comportamento. Ele passou a ser mais amigo da equipe e sentia-se muito mais relaxado com as pessoas. Segundo ele mesmo me contou, o que ele sentia antes não era raiva das pessoas. Era apenas um medo irracional de que as coisas não dessem certo como ele gostaria. Pessoas agressivas e irritadas, em geral, são as mais assustadas. Provavelmente, quando crianças aprenderam que se brigassem e esbravejassem muito, ninguém perceberia que estavam com medo. Já adultos, quando têm medo de perder o emprego, explodem com todo mundo para não permitir a aproximação das pessoas. Quando têm medo de perder o companheiro, tratam-no mal, como se não se importassem para a relação. E acabam por mandar embora a pessoa que amam. E você? Será que essa irritação não é medo camuflado? Solidão. Algumas pessoas reclamam de solidão. Não têm amigos, não têm companhia, nunca têm um programa nos finais de semana. Muitas vezes se sentem rejeitadas. Só que não percebem que essa solidão é apenas opção delas. Normalmente, essas pessoas não querem ninguém por perto porque têm medo de tudo. Têm medo de ser abandonadas, de ser trocadas por outras, de ser confrontadas, de ouvirem um não, de amar sem ser amadas. E não querem que ninguém perceba que estão com medo. Então, em vez de compartilhar sua fragilidade e pedir ajuda aos amigos, fecham-se como se fossem um marisco na pedra. Mônica é um tipo clássico de pessoas que escondem sua insegurança atrás da solidão. Não tem amigos. Vive só em seu apartamento, como se esse fosse o único lugar do mundo em que poderia se sentir segura. Para aumentar a sensação de segurança, não atende ao telefone e não telefona para as pessoas. Não visita a família,
porque acha que os familiares só dão trabalho. Não vai a festas porque acha todo mundo superficial. Não vai mais ao cinema porque acha que as pessoas estão muito mal educadas. Fazem muito barulho e não têm respeito pelo próximo. É uma solidão planejada, mas, mesmo que Mônica não admita, não é uma solidão desejada. É uma solidão imposta a ela por si mesma, por medo de se expor e sofrer. Sua desconfiança das pessoas causa tanto medo que o isolamento parece ser a melhor opção. Por trás de toda sua solidão, esconde-se um medo que ninguém consegue explicar. Quantas pessoas você conhece que constroem uma muralha ao redor de si mesmas apenas para não correrem o risco de se expor? Nunca saem para passear, ficam o tempo todo na internet. Às vezes até têm contatos virtuais, mas nenhum contato real com pessoas. A solidão é a expressão do medo de amar. Ela nos dá a falsa sensação de que temos esse medo sob controle, quando, na verdade, somos escravos dele. Você tem andado muito sozinho ultimamente? Isso pode ser um sinal de que você precisa se abrir mais para o amor. Desespero. O medo também está por trás do desespero, daquela aflição que faz com que pareça que todas as portas estão fechadas em seu caminho. Um homem havia perdido o emprego e estava totalmente endividado. Precisava arrumar trabalho urgente ou passaria fome com a família. Ligou para diversas empresas que conhecia e nada. Em uma delas, a pessoa que o atendeu ao telefone disse: Infelizmente, não temos essa vaga que o senhor procura, mas. Ele agradeceu e desligou, sem ao menos ouvir que a atendente iria completar a frase, dizendo: Mas temos outra vaga que talvez lhe sirva. O homem visitou todas as empresas do ramo que conhecia. No seu desespero, mal conversava com as recepcionistas e já amaldiçoava sua falta de sorte. Sem nem mesmo ouvir o que as pessoas lhe diziam. Por 2 vezes virou as costas e saiu, no momento exato em que a pessoa lhe dizia que sim, temos uma vaga. No meio de seu desespero, ele imaginou que todas as portas estavam fechadas e não enxergou as portas que estavam abertas, apenas esperando que ele entrasse. Na verdade, seu desespero era tão somente um sinal de que o medo de não encontrar solução para seus problemas estava mais forte que as esperanças. O medo da pessoa desesperada impede que ela perceba que a solução para seus problemas está mais fácil do que ela imagina. É algo parecido com aquela pessoa que procura ansiosamente pela chave do carro e não a encontra. Ela fica transtornada, procura de novo onde acabou de olhar, briga com todos ao redor e no dia seguinte descobre que a chave está no bolso de sua calça. Um dos piores efeitos do medo é que ele bloqueia nossos sentidos e nos impede de ver as soluções que procuramos. O medo excessivo coloca-nos impotentes em face do que tememos e nos impede de encontrar as saídas de que precisamos. Você já reparou se o desespero está impedindo que você encontre saídas em sua vida? As soluções existem, mas talvez seus medos não deixem que você as enxergue. Todas essas faces do medo, paralisia, distração, irritação, solidão e desespero, são apenas as máscaras externas de um processo que acontece dentro de nós. Essas máscaras disfarçam a ideia que temos de nós mesmos e faz com que passemos aos outros uma imagem diferente
do que queremos passar. Como aquele colega do trabalho no qual você está interessada vai saber que você tem medo de ser rejeitada se o tempo todo você ironiza o comportamento dele? Como seu chefe vai imaginar que você está com medo de não dar conta de suas metas se você briga com todo mundo o tempo todo? Mas a pior de todas essas questões é como você pode agir de modo diferente se nem se dá conta de que está agindo dessa maneira apenas porque está com medo? Talvez agora você esteja querendo perguntar: Mas, Roberto, como faço para me livrar dessas máscaras? O primeiro passo é se perguntar se, naqueles momentos de paralisia, distração, irritação, solidão ou desespero, você, na verdade, não está com medo de algo. Identificar esse medo é fundamental. Por exemplo, se durante uma crise de ciúme você humilha sua esposa, procure perceber se o que você está sentindo não é medo de perder a mulher da sua vida. Se você está com medo de que ela o abandone, brigar não é uma boa estratégia. Certamente vai funcionar melhor se você reconhecer sua insegurança e, em vez de agredi-la, abrir seu coração e falar do medo de perdê-la. Para lidar com o medo, o primeiro passo é perceber quando ele está por perto e compartilhar com alguém sua necessidade de agir diferente. Pare um pouco e pense: será que você não está mascarando algum medo neste momento?